Você já sentiu que está carregando um peso invisível? Algo que suga sua energia, te impede de avançar e faz com que sua vida pareça um eterno labirinto sem saída? Talvez você nem perceba, mas há coisas na sua vida que estão te destruindo lentamente. Elas não fazem barulho, não chegam anunciadas, mas estão sempre lá, sabotando seus sonhos, suas ambições e até mesmo sua paz. E se eu te dissesse que você pode se libertar? Que pode soltar esse peso e pela primeira vez sentir o alívio de caminhar mais leve? O problema é que muitas dessas amarras são silenciosas. Elas se escondem nas pequenas decisões do dia a dia, nos hábitos automáticos, nos pensamentos que repetimos sem questionar. Mas hoje, aqui e agora, eu vou te mostrar exatamente o que está te aprisionando. E mais importante ainda, como se livrar disso. Este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida, mas só se você estiver disposto a enxergar a verdade e agir. No final, a liberdade não é dada, é conquistada. Está pronto para dar esse primeiro passo? Mas antes de tudo, deixa eu te contar uma história. Ela vai te ajudar a enxergar, de forma mais clara, a sabedoria por trás do que vamos explorar aqui. Havia uma mulher que se chamava Maria. Ela cresceu à beira do mar, onde as marés ensinavam mais do que qualquer livro. Ela era uma pescadora habilidosa, capaz de enfrentar as águas mais turbulentas e de voltar sempre com peixes, mesmo nos dias em que o oceano parecia vazio. Mas, sem perceber, ao longo dos anos, acumulou algo que não a servia mais: redes rasgadas, cordas gastas, equipamentos velhos que só ocupavam espaço no seu pequeno barco. Ela carregava tudo isso por costume, por apego. Achava que um dia poderia precisar, que talvez fosse útil, que jogar fora seria desperdício. Mas o que parecia prudência, na verdade, era um fardo invisível. Então, em uma madrugada, quando se preparava para mais uma pescaria, uma tempestade inesperada varreu o mar. O vento uivava, as ondas batiam com fúria, e Maria sentiu seu barco balançar como nunca antes. Ela tentou controlar a embarcação, mas o peso das coisas inúteis impedia que ela manobrasse com agilidade. A cada nova onda, o medo crescia. O barco parecia afundar sob o peso do que já não era necessário. E foi ali, no meio do caos, que ela percebeu: se quisesse sobreviver, precisava soltar. Com mãos trêmulas e um coração acelerado, ela começou a se livrar do que não servia mais. Jogou fora as redes rasgadas, as cordas pesadas, os objetos que não tinham mais propósito. A cada coisa que soltava, sentia seu barco ficar mais leve, e ao se livrar do peso morto, finalmente conseguiu manobrar melhor. As ondas ainda estavam fortes, mas agora ela tinha controle. E quando a tempestade finalmente passou, Maria voltou ao porto exausta, mas viva. Os outros pescadores se aproximaram, surpresos por vê-la de volta. Queriam saber como havia conseguido atravessar a tempestade. Com um sorriso cansado, mas sereno, ela respondeu: muitas vezes, não são as tempestades que nos afundam, mas o peso desnecessário que insistimos em carregar. Só quando soltamos o que não nos serve mais, encontramos o equilíbrio para seguir em frente. E agora eu te pergunto: o que está pesando na sua vida? O que você continua segurando por costume, mas que só te atrasa? Talvez seja um medo, um ressentimento, uma relação desgastada, um passado que você não consegue deixar ir. Mas a verdade é que você só vai encontrar leveza quando tiver coragem de soltar. Agora, antes de continuar, eu quero que você pense nisso. O que hoje está te impedindo de avançar? Responda nos comentários e deixe seu like, porque vou te passar 5 passos para a sua mudança. Eu vou te mostrar exatamente como se libertar desse peso. Passo 1. Por que tanto medo dos julgamentos dos outros? Você já percebeu como moldamos nossas vidas para caber em expectativas que nem são nossas? Desde pequenos, aprendemos a medir cada palavra, cada gesto, cada escolha, com base no que os outros podem pensar. Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas está ocupada demais com os próprios problemas
para realmente se importar com a sua vida? O medo do julgamento é uma prisão invisível. Ele te impede de tentar algo novo, de expressar suas opiniões, de viver sua autenticidade. Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iriam pensar? Já engoliu suas palavras, escondeu seus sonhos, camuflou sua essência para se encaixar? A questão é, até quando? A sociedade impõe um roteiro invisível. Dizem que você precisa agir de determinada forma, seguir um caminho seguro, evitar riscos, mas no final, são essas mesmas pessoas que não vão estar ao seu lado quando você sentir que desperdiçou sua vida tentando agradar os outros. E a parte mais cruel é que, muitas vezes, o medo do julgamento nem tem fundamento. A verdade é que ninguém está te analisando tanto quanto você imagina. O mundo não gira ao seu redor. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias inseguranças para gastar tempo te observando e te criticando. Mas a sua mente cria esse tribunal imaginário, onde todos te julgam, onde cada movimento seu é analisado como se fosse um espetáculo. E o mais engraçado, mesmo quando as pessoas te julgam, isso dura segundos, um pensamento passageiro, uma crítica vazia. E depois, elas seguem com suas vidas. Enquanto isso, você fica preso, remoendo, sofrendo, como se aquele julgamento fosse o centro do universo. Mas me escuta, e se ao invés de fugir do julgamento você simplesmente parasse de se importar? E se você entendesse que a única opinião que realmente importa sobre sua vida é a sua? O que você faria hoje se não houvesse ninguém olhando? Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Você não pode obrigar ninguém a te entender, te aprovar ou te aplaudir. Mas pode escolher se vai deixar a opinião deles te paralisar. E se você quer um segredo para se libertar disso, aqui vai. Faça mesmo com medo. Exponha suas ideias, siga seus sonhos, fale sua verdade. No início, pode ser desconfortável, mas logo você percebe que o medo era uma ilusão. O que é pior? Ser julgado por tentar ou passar a vida toda sem nunca ousar. Você acha mesmo que no fim da sua vida vai se arrepender dos julgamentos que recebeu? Ou das chances que nunca teve coragem de aproveitar? E sabe qual é a ironia disso tudo? Muitas das pessoas que você teme decepcionar hoje provavelmente vão te admirar quando você tiver coragem de ser quem realmente é. Mas isso só acontece quando você decide agir apesar do medo. A vida não foi feita para ser vivida em um palco, tentando impressionar uma plateia que, no fundo, nem se importa. Foi feita para ser experimentada de verdade, com erros, acertos, quedas e recomeços. E para isso você precisa se desprender da necessidade de aprovação. Então a pergunta que fica é: você vai continuar vivendo de acordo com o que esperam de você, ou vai finalmente tomar as rédeas da sua própria história? Lembre-se, ninguém vai viver a sua vida por você. Se você passar tempo demais tentando atender expectativas que não são suas, um dia pode olhar para trás e perceber que nunca viveu de verdade. Chegou a hora de soltar esse peso. Faça isso em silêncio, sem explicações, sem pedidos de desculpa, apenas viva. Passo 2. As relações que só te drenam. Nem toda relação foi feita para durar. Algumas são bênçãos, outras são lições. Mas existem aquelas que se tornam um peso invisível, um fardo que você carrega sem perceber. Você sente, mas ignora. Até que um dia, acorda esgotado sem entender porquê. E a verdade bate à porta. Você está rodeado de pessoas que não te fazem bem. O problema é que ninguém nos ensina a soltar. Desde pequenos, nos dizem que amizades de anos precisam ser mantidas, que família é família, que relacionamentos exigem esforço. Mas ninguém te conta que algumas pessoas só permanecem porque você tem medo de deixá-las ir. Mas me diz, até quando? Quantas vezes você já engoliu sapos? Quantas vezes se sentiu pequeno em uma conversa? Quantas vezes percebeu que se doou mais do que recebeu, mas seguiu ali, como se estivesse preso por um contrato invisível? Você sente, você sabe, mas mesmo assim continua, porque o medo do vazio parece maior do que o peso que você carrega.
O que você ainda está segurando? Um amigo que sempre aparece quando precisa, mas nunca quando você precisa? Um relacionamento que se arrasta por costume e não por amor? Parentes que fazem questão de te criticar, mas nunca de te apoiar? Relações assim são como âncoras. Você acredita que estão te dando segurança, mas na verdade estão te afundando. E sabe qual é o pior? Você se acostuma com isso, com palavras ríspidas que disfarçam desrespeito, com piadas que mascaram veneno, com a sensação de estar rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho. Mas escuta uma coisa, você não precisa disso. Você não precisa carregar pesos que não são seus. Não precisa provar seu valor para quem nunca te valorizou. Não precisa insistir em quem já demonstrou que não se importa. Você não tem obrigação de manter ninguém na sua vida. E antes que você pense que isso é egoísmo, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você também merece ser cuidado. Se uma relação te deixa exausto, se te faz duvidar de quem você é, se exige mais do que te dá, então essa relação já não é mais um laço, é uma prisão. E é por isso que, às vezes, soltar não é um ato de crueldade. É um ato de amor próprio. Não precisa de brigas, não precisa de explicações longas. Apenas se afaste, diminua as respostas, pare de insistir. Não precisa fazer barulho, não precisa anunciar nada. Apenas vá. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que só estavam ali por interesse vão sumir. As que nunca te valorizaram vão reclamar da sua distância, mas não vão se esforçar para te manter por perto. E as que realmente importam, essas vão entender, vão respeitar. Porque conexão verdadeira não precisa ser forçada. Quando você solta o que não te faz bem, abre espaço para que o novo entre, para relações mais leves, mais saudáveis, mais recíprocas. Mas primeiro, você precisa ter coragem de soltar. Então me diz, o que ainda está te segurando? Talvez hoje seja o dia de deixar ir, sem medo, sem culpa. Apenas vá. Passo 3. O caos digital que te controla. Você já percebeu como, sem perceber, sua vida está sendo dominada por telas? O celular, o computador, as redes sociais. Tudo parece inofensivo no início. Mas pouco a pouco, você se vê preso em um ciclo de notificações, atualizações e conteúdos sem fim. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Só para dar uma olhadinha. Mas essa olhadinha vira 20, 30 minutos. E antes mesmo de sair da cama, sua mente já está sobrecarregada. O pior? Você nem percebe. A cada rolagem infinita, a cada clique impulsivo, sua atenção se fragmenta. Você não lê mais um texto até o final, não assiste mais um vídeo inteiro, não consegue passar 5 minutos sem sentir aquela coceira na mão. Aquela necessidade incontrolável de checar o que está acontecendo no mundo digital. E o mais cruel disso tudo? Você se sente cansado, mas não consegue parar. Seu cérebro virou um campo de batalha. De um lado, sua necessidade de foco, de paz, de presença. Do outro, o algoritmo, que foi projetado para te manter ali, preso, alimentando a máquina do consumo de informações. Pensa comigo, quantas vezes você abriu o celular para responder uma mensagem e, sem perceber, acabou rolando o feed por meia hora? Quantas vezes assistiu um vídeo atrás do outro, sem nem lembrar qual era o primeiro? Quantas vezes sentiu que precisava fazer algo importante, mas perdeu minutos preciosos assistindo a conteúdos irrelevantes? O tempo está escorrendo pelos seus dedos. E o que você ganha com isso? Nada. Nada além de uma mente inquieta, ansiedade disfarçada e uma sensação constante de que você nunca tem tempo para nada. Quando, na verdade, está gastando horas preso em uma ilusão digital. Mas e se você se desconectasse? Não completamente, apenas o suficiente para recuperar o controle. Porque é isso que você precisa entender. O problema não é a tecnologia, é o seu relacionamento com ela. O celular não é seu inimigo, as redes sociais não são o problema. O problema é quando você se torna um escravo delas, quando sua vida real começa a girar em torno da vida digital, quando sua atenção é sequestrada sem que você perceba. Então me responde, quem está no controle, você ou o seu feed? Se a primeira coisa que você faz de manhã é pegar o celular,
se a última coisa antes de dormir é rolar a tela, se você sente que não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos sem buscar uma distração, então talvez seja a hora de mudar. E não precisa ser radical. Pequenos passos fazem toda a diferença. Experimente começar o dia sem o celular. Ao invés de acordar e já mergulhar no caos digital, respire. Alongue-se. Tome um café sem pressa. Desative notificações desnecessárias. A cada alerta que aparece na tela, sua mente é puxada para longe do presente. Pergunte-se: eu realmente preciso saber disso agora? E mais importante, aprenda a ficar desconectado sem sentir culpa. Você não precisa responder mensagens imediatamente. Não precisa estar atualizado sobre tudo o tempo todo. Não precisa consumir cada notícia, cada post, cada vídeo que aparece na sua frente. A verdade é que o silêncio digital é um luxo que poucos sabem aproveitar. Então me diz, você vai continuar sendo refém desse caos ou vai começar a recuperar sua liberdade? A escolha está nas suas mãos. Passo 4. Por que tanto desejo de ter controle sobre tudo? A vida é imprevisível. Isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. O problema é que muitos de nós passamos a vida tentando controlar o incontrolável. Nos preocupamos com o futuro, nos desgastamos com coisas que nem aconteceram, tentamos prever cada detalhe para evitar frustrações. Mas me diz, desde quando tentar segurar a areia evita que ela escape pelos dedos? Você já percebeu como a necessidade de controle te faz perder o presente? Você planeja tudo milimetricamente, antecipa cada cenário, e ainda assim nada sai exatamente como você queria. E aí vem a frustração, a sensação de que você falhou. Mas será que foi realmente uma falha? Ou será que o erro foi acreditar que o controle era seu? A verdade é que a vida tem suas próprias regras. Você pode prever, pode calcular, pode fazer o seu melhor, mas nunca vai controlar tudo. E a ironia é que quanto mais você tenta segurar, mais as coisas parecem escapar. Pensa em quantas vezes você já sofreu por antecedência. Quantas vezes perdeu o sono por problemas que nem chegaram a acontecer. Quantas vezes gastou sua energia tentando controlar as reações dos outros, as circunstâncias, os resultados. E o que isso te trouxe? Paz ou mais ansiedade? A filosofia estoica nos ensina que não podemos mudar o mundo ao nosso redor, mas podemos mudar a forma como reagimos a ele. A chave não está em tentar dominar cada detalhe, mas em aceitar que algumas coisas simplesmente não dependem de você. Quando você solta essa necessidade de controle, algo mágico acontece. Você respira. O peso some. A tensão desaparece. Você percebe que não precisa carregar o mundo nas costas. Isso significa ser passivo? Deixar a vida te levar? Não. Significa agir sobre o que está ao seu alcance e deixar o resto fluir. Porque no fim das contas, a maior prova de controle não é tentar segurar tudo. É ter coragem de soltar. Passo 5. E esse passado, que você insiste em reviver. Quantas vezes você já se pegou revivendo cenas antigas na sua cabeça? Momentos que já passaram, palavras que já foram ditas, erros que não podem mais ser consertados. Você fica ali, preso a uma tela invisível, assistindo e reassistindo os mesmos acontecimentos, como se pudesse mudá-los com o olhar. Mas me diz, de que adianta? O passado não pode ser reescrito. Ele é como um livro já impresso, com páginas que não podem mais ser arrancadas ou corrigidas. Mas ainda assim, você insiste em carregá-lo como se pudesse alterar suas palavras. E quanto mais você olha para trás, menos percebe o presente. Você já viu alguém tentando dirigir, olhando apenas pelo retrovisor? O desastre é inevitável. E a vida funciona exatamente da mesma forma. Você não pode avançar se continua preso ao que já passou. Mas aí você diz, eu não consigo esquecer. E eu te digo, não se trata de esquecer, mas de ressignificar. O passado pode ser um professor ou uma prisão. A escolha é sua. Você pode aprender com ele e seguir em frente. Ou pode se afundar em arrependimentos que nunca vão mudar o que aconteceu. Sabe aquela pessoa que te magoou? Ela seguiu com a vida. Sabe aquele erro que te atormenta? Ele já aconteceu,
já deixou sua marca. Mas ele não define quem você é hoje. O que define quem você é o que você faz agora. O problema de ficar revivendo o passado é que ele começa a moldar o seu presente. Você se sabota sem perceber, toma decisões baseadas em dores antigas, evita oportunidades por medo de repetir velhos erros. Mas escuta bem, você não é mais aquela pessoa. A versão de você que cometeu aquele erro não é a versão que está aqui agora, ouvindo essas palavras. Você cresceu, aprendeu, evoluiu. Mas enquanto você não aceitar isso, vai continuar sendo refém de uma versão sua que já não existe mais. Então, a pergunta que fica é: até quando você vai carregar esse peso? Chegou a hora de soltar. Não porque o passado não importa, mas porque o presente merece mais de você. Faça isso em silêncio, sem ressentimentos, sem culpa. Apenas siga em frente, porque é lá, no futuro, que sua verdadeira vida te espera. Chegou a hora de soltar o peso. A vida já é desafiadora por si só. Não torne sua jornada ainda mais difícil carregando fardos que não são seus. Medo do julgamento, relações tóxicas, ruído digital, controle obsessivo, passado não resolvido. Tudo isso pesa. Tudo isso atrasa sua caminhada. Mas a boa notícia é que você tem o poder de soltar. E o melhor, você não precisa anunciar isso. Apenas comece a eliminar pouco a pouco, sem ruídos, sem explicações. Porque no final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que escolhe segurar. Se você continuar segurando o que te faz mal, nunca terá espaço para o que realmente importa. Você quer carregar esse peso pelo resto da vida ou quer finalmente caminhar leve? Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar agora, com uma pequena decisão, com um simples não, com um passo consciente na direção certa. Se esse vídeo fez sentido para você, se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se quiser dar um passo além nessa jornada, tem um vídeo aqui no canal que pode te ajudar ainda mais. Te vejo lá. Nos vemos no próximo vídeo.